Arte é tão legal, você vê diferente que parece igual. Arte é tão legal, você vê diferente que parece igual. Arte é tão legal, você faz diferença, você é genial. Pois é, era isso que acontecia com os artistas de todos esses. Através disso aí, eles criavam novas formas de ver o mesmo quadro, né? De ver o mesmo estilo. Vão trazendo as diferenças entre um e o outro. Então vamos fazer a nossa aula de revisão aqui sobre o Barroco e o Rococó. Vamos lá, vou colocar o violão aqui do lado para a gente poder ver a nossa aulinha de revisão, ok? Rapidão. Então, nós temos que no Barroco destacam-se os temas religiosos e a riqueza nos detalhes das formas. Uma riqueza tão, assim, que passou a ser um pouco exagerada, né? Muitos detalhes. Expressões dramáticas dos seus personagens e o jogo de luz e sombra. Eu já falei, já expliquei um pouquinho sobre cada um desses itens aqui, né? Veja aqui esse quadro aqui, ó, onde você vê aí a traição de Judas, né? Você veja, é um exemplo bem legal, porque mostra bem o jogo de luz e sombra, né? Você veja, as partes em destaque, elas têm uma cor mais clara, né? O uso do branco, né? Contrastando totalmente com as figuras que, até porque eram os soldados que foram prender Jesus. Aí tem também o Judas traindo Jesus com um beijo, né? Ele indicou. Como nós vamos saber quem é o Jesus? Eu vou beijá-lo e aí vocês vão saber quem é. Um beijo fraterno ali, mas traição total. Ok? Então, temas religiosos, tá? Riqueza nos detalhes e nas formas. A expressão de Jesus aqui, né? A expressão do traidor e a expressão de Jesus ali, já sabia o que ia acontecer, né? E o jogo de luz e sombra. Tudo isso aí eu comentei para vocês há pouco, né? Então, aqui no Rococó já tem uma mudança grande, porque não foi só esse quadro, não foi só... Começou a ficar meio saturado, né? Então, o Rococó propõe uma outra maneira. O uso de cores luminosas e suaves, uma suavização no uso das cores, tá? Para ser justamente diferente, contrapor as cores fortes do Barroco. É muito forte aqui, né? Essas cores. E, em vez de só falar de temas religiosos, em vez de falar de temas religiosos, procuraram mostrar a vida profana, a vida normal, cotidiana, né? E alguns exageros também para esse outro lado. Profana significa que é fora das ideias, dos ideais, né? De uma vida cristã. Então, estamos vendo aqui esse quadro aqui com cores bem mais amenas, né? Bem mais tranquilo aqui, no estilo. Então, espero que vocês tenham percebido assim, direitinho a diferença entre um e o outro, que daqui a pouco a gente volta com a nossa atividade, ok? Então, nossa atividade de sala, vamos ver agora questão por questão, vamos procurar ler com muito cuidado, porque uma boa leitura facilita muito na hora de responder, ok? Então, vamos lá. Na nossa questão número 1, tem o seguinte: o Rococó foi um movimento diferente
dos demais movimentos artísticos dos séculos anteriores. Quanto às características do rococó, assinale a alternativa correta. Então, vamos pensar, vamos lembrar, né, analisando aqui, para poder a gente saber qual é a alternativa correta entre essas aqui. Você vê o seguinte, as cores do rococó são exceção, pois acompanham as tendências das cores do barroco. As paredes e tetos da arquitetura do rococó eram decorados com temas extremamente pesados. As cores de tons verdes e rosa são predominantes na pintura. Elementos de luxo como a porcelana não são aceitos em interiores considerados sagrados. Todas as alternativas estão corretas. Então vamos ver. Falei bastante nessas cores aí durante a aula e durante a revisão, né? Durante a nossa aula de revisão, falei bastante. E também teve alguma citação aí durante a aula, né? Direta. Então, estamos vendo aí a alternativa correta. Na questão de número 2, eu pergunto aqui. Que estilo artístico surgiu na França como desdobramento do barroco, mais leve e intimista que é aquele usado inicialmente em decoração de interiores? Então, essa questão aí já está bem tranquila, né? Diante de tudo que a gente já ouviu, a gente viu que o estilo do rococó, ele superou as atenções, né, que eram dadas, né, valorizadas do barroco, porque ele propôs justamente uma melhora nos exageros do estilo barroco. Na questão de número 3, nós temos duas imagens para você fazer leitura, para você fazer análise. Qual a única que não pertence ao estilo rococó? Entre essas duas imagens aí. É o interior da catedral ali e a moça com brinco. Você percebeu que tá aqui, o quadro está aqui numa outra perspectiva, né? Outro posicionamento. Então, seguindo aqui, na letra A, você tem a moça com brinco de pérola, de 1665, com a técnica de óleo sobre a tela e as suas dimensões aqui, ó, um quadro de 44 por 39, e está no Museu Mauritshuis de Haia, na Holanda. Fala nessa palavra aí, a gente se lembra do Águia de Haia, nosso queridíssimo diplomata Rui Barbosa. O quadro Moça com Brinco de Pérola é considerado a Mona Lisa holandesa, por causa do olhar, né? Pois também exibe uma figura feminina envolta em uma misteriosa atmosfera. E aqui, ó, os rococós da igreja ficaram famosos após a igreja se tornar a catedral ali da Sé, né? Patrimônio Mundial da Unesco em 1983, por ser toda original de 1754 e ter em seu interior a estátua do Cristo flagelado. Tá bom? Então, essa é a resposta, é a letra A. Vamos ver? Das imagens abaixo, qual é a única que não pertence ao estilo rococó? É a moça com o brinco de pérola. Então, aqui a questão de número 4, você tem o seguinte: a exaltação da forma, o culto à linguagem permeada por metáforas,
o conflito entre humanismo renascentista e a tentativa de restauração de uma religiosidade medieval são características do qual desses movimentos, né? Essa questão aí de metáforas, né? Essa palavra aqui é uma figura de linguagem, né? Onde, através de comparações, né? Os linguistas, né? Os escritores e também, de um modo geral, também até mesmo os pintores, escultores, através dessas comparações, eles começam a demonstrar pequenas diferenças. E daí o conflito renascentista do humanismo e a tentativa dessa restauração da religiosidade medieval. Estamos falando do barroco. Tudo isso aqui são características intrínsecas ao barroco, tá bom? Nossa questão de número 4. Vamos dizer aqui uma explicação. É a alternativa D. Porque o barroco caracteriza-se fundamentalmente por ser uma expressão do conflito entre o humanismo renascentista e a tentativa de restauração de uma religiosidade medieval. Os motivos dos quadros, os temas barrocos eram todos, né, religiosos, estabelecendo assim um paradoxo entre a fé, o espiritual e o material, entre a fé e a razão. Ok? Então, seguindo aqui, nós vamos para mais uma questão. A nossa questão discursiva. Temos o seguinte: o barroco representou um novo padrão estético para a produção artística do Ocidente no século XVII, fortemente influenciado pela religiosidade, uma retomada dessa temática aí, né? E deixa eu comentar aqui uma coisa aqui antes de eu seguir com a nossa questão, que é o seguinte: é preciso entender muito sobre essa palavrinha aí, a palavra estética, padrão estético. A estética é a forma. A estética não é exatamente a beleza. A estética é a forma. Então, uma coisa que tem uma forma que pode ser agradável aos olhos, né? Uma pessoa ou um objeto, alguma coisa com sua forma pode ser agradável, pode se considerar bela, pode ser assim aceito como belo por todos, ou pela grande maioria, porque pode ter pessoas que acham aquele padrão estético, né, aquela forma não agradável. Eu vou dar aqui um exemplo de música, né? Eu achei engraçado porque eu tenho uma preferência minha, assim. Eu gosto de música de todos os estilos, valorizo a obra bem feita e tudo mais. Mas eu gosto especialmente dos Beatles. E aí, para minha surpresa, conversando com alguns colegas, nunca ouvi, não gosto, é um som que eu não sei nem. Alguns que já ouviram falar assim, não é agradável. E aí eu tenho que respeitar essa diferença de opiniões. Então, perceba, entenda essa importante diferenciação, que em se tratando de estética, a gente vê muito popularizado por aí, salão de estética facial. Quer dizer, é uma forma, não quer dizer que você vai ficar, aquilo dali vai mudar a tua beleza. É muito discutível, né? Hoje, atualmente, na moda e tudo mais, é muito discutível o que é considerado belo ou não.
existe um consenso, uma aceitação assim, talvez imposta pela mídia, mas tudo isso aí é bom a gente refletir e ter assim aquela clareza no conceito, tá? Vamos voltar lá para a nossa questão para a gente avançar um pouco mais com esse comentário aqui, com esse embasamento aqui, para a gente ver o que você vai escrever a respeito disso, né? Entretanto, deixa eu voltar aqui. O Barroco representou um novo padrão estético para a produção artística do Ocidente no século XVII, porque ele foi fortemente influenciado pela religiosidade. Entretanto, o Barroco tinha também um conteúdo de interesse político que o inseriu em um conflito característico da Idade Moderna. Explique sucintamente, quer dizer que você não precisa se alongar muito, qual era esse conflito e como o Barroco era utilizado nesse contexto. Então, aluno, você, caro estudante, deixa eu fazer mais um comentáriozinho aqui, tá? Então, você vai ter que rever tudo que você já estudou sobre o Barroco. Você vai ter que ver todas as ideias, as características para poder se embasar e dar a sua opinião e dar a sua resposta dessa questão, tá? Não precisa ser uma resposta muito longa, não, mas ela tem que ser a sua versão dos fatos, o seu entendimento e com sua justificativa. Ok? Então vamos seguir, onde a gente vai ver o seguinte. Aqui, uma possibilidade de resposta. Não seria a única resposta possível, mas na possibilidade de resposta dessa questão aí, você tem o seguinte: o Barroco estava inserido no conflito religioso da Reforma Protestante e da Contra-Reforma Católica. Então, o conflito era religioso, tá? Talvez não seja necessário você dar os detalhes desse conflito, ok? Então, sendo utilizado para frear os avanços do protestantismo, principalmente através da arte como meio de reafirmação dos valores católicos. Tá bom? As imagens pretendiam causar impacto emotivo, estimulando a reafirmação do sentimento cristão. Ok? Então, fechando aqui esse quadro aqui, eu queria comentar o seguinte. Nós, como professor de arte aqui, né, eu não estou aqui para discutir quem tem razão ou quem não tem, assim, sou contrário à fé cristã, não sou, nada disso. Eu estou aqui expondo e explicando os movimentos e os estilos para nosso estudo, né, para o desenvolvimento do conhecimento de fatos que já aconteceram na humanidade, né? Eu até tenho a minha preferência religiosa, mas não é isso que vem o caso aqui, tá bom? Nem quero também que fique parecendo que eu estou tomando algum tipo de partido, nada disso, ok? E aqui a gente termina por aqui a nossa aula, as nossas questões, as nossas atividades e até a próxima aula. Então, tchau.